Agora nós estamos abertos aos debates. O auditório poderá se pronunciar, caso algum colega tenha uma questão para ser levantada. A história do homem nos mostra que a guerra é uma constante na vida do homem. Não por ser militar de origem, agora já passando para a reserva, que eu também, em termos de alerta para os jovens que aqui presentes, o homem nunca deixou de ter a guerra, e a guerra é a mais aviltante forma de quebra dos direitos do homem, tirando o que é mais importante, que é a própria vida. Vemos que a senhora apregoou a prevalência dos tratados realmente internacionais de direitos humanos. Agora, vemos também que os estados mais fortes nacionais, eles colocam os tratados internacionais, em sua maioria, abaixo dos interesses nacionais. Ainda que ratificados num primeiro instante, eles nunca incorporam, quer dizer, nunca, geralmente não incorporam-se à Constituição, e mesmo quando incorporam, quando há um conflito, eles são colocados de lado em prol dos interesses nacionais. Então eu pergunto, hoje vemos os povos indígenas, como bem disse o professor Val, tendo maior respeito aqui no nosso país, e podendo, já com a demarcação de terras indígenas, ocupando uma área significativa de nosso território, em prol dos interesses dos povos indígenas. Pergunto, também temos na nossa Constituição aprovada o respeito à autodeterminação dos povos. A minha pergunta é: os tratados internacionais deverão ser respeitados com a ratificação deles ou devem submeter-se, no momento a posteriori, aos interesses nacionais? Wagner, eu agradeço imensamente a sua instigante questão. É uma questão central àqueles e aquelas que tratam do tema de direitos humanos e que, na verdade, eu penso que que invoca duas reflexões. A primeira, a noção de soberania nacional. Este é um tema que tem sido, por demais, revisitado criticamente, porque nós temos a noção clássica de soberania absoluta do Estado, arraigada e radicada no que Bobbio chama da lente ex parte príncipe, que tem na sua centralidade o Estado e os deveres dos súditos, então a ideia da soberania absoluta do Estado. E o que se percebe é que esse conceito foi fundamental para a formação do Estado Nacional, mas é um conceito que, gestado no século XVI, não mais responde aos desafios do século XXI. Então, se você indagar qual é o novo conceito de soberania, eu direi, não há um novo conceito pronto, acabado, definido. O que nós sabemos é que estamos num momento de transição, em que o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu com aquela clareza e densidade. Mas autorizar, como Habermas e mesmo Bobbio, que alimentam essa visão, nós temos que redefinir a soberania a partir de uma indagação que é: quem é o titular da soberania? É o Estado ou é o povo? Falamos de soberania estatal ou de soberania popular? E quais são os limites dessa soberania? É a mera regra da maioria e a sua preponderância? Ou também esta soberania popular deve respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais das minorias? Então, essa é a primeira colocação que eu faço, lembrando que o direito internacional de direitos humanos no pós-guerra vem a celebrar a ótica kantiana da hospitalidade universal, ou seja, de um direito cosmopolita, de um direito global, de temas que permitam consensos globais a respeito, por exemplo, do mínimo ético irredutível. Então, eu traria essa primeira reflexão e traria uma segunda. Concordo com você que há estados fortes e fracos e que há uma seletividade política no campo internacional. Mas hoje, uma das talvez maiores inquietudes
seja a tensão entre unilateralismo e multilateralismo. Porque foi-se o momento do mundo bipolarizado, em que de um lado tínhamos a liderança norte-americana e por outro a liderança da então União Soviética. Esse mundo se foi com o fim da Guerra Fria e com hoje a emergência de uma única superpotência, que é Estados Unidos. De modo que eu penso que a única maneira de trazer um balanço a essa ordem internacional é fortalecer o multilateralismo, é fortalecer a força do direito em detrimento do direito da força. E é por isso que eu estou aí naquele time que defende o culto ao multilateralismo, o culto ao poder da palavra, do consenso, do diálogo, o poder do direito e o culto também a esse repertório imaginativo que tem a sociedade civil no campo local, regional e global. Então, são essas as duas considerações à sua tão instigante questão, lembrando que também a paz não é a mera ausência de guerra, mas demanda um processo ativo de construção. E esse processo requer a gramática e a narrativa do direito. Confirmando tudo que a Flávia te colocou, Wagner, e só complementando, também a gente deve levar em consideração nesse processo de transição sobre o conceito de soberania, qual é a função da soberania? Qual é o sentido do poder? Qual é o objetivo do poder? Soberania e poder para quê? E dentro dessa perspectiva é que nós devemos procurar as respostas do que deve ser o poder para esse século XXI e para essa sociedade que precisa e que exige uma narrativa do direito, como eu falei, associada com sua realidade, não descolada dessa realidade. Não adianta ter um conceito absolutamente bem delimitado, forte de soberania, se ele é uma narrativa vazia, se ele é uma narrativa dissociada do sentimento social. Nós precisamos fazer esse esforço nesse processo de transição de retrabalhar a soberania, mas uma soberania funcional, uma soberania útil para a sociedade. O professor Val falou uma hora para entrar no Mercosul tem que respeitar o regime democrático de direito. Ainda bem que no final ele mesmo desfez essa ironia e disse que no Brasil o debate ainda precisa ser muito fundamentado na questão mesmo do Estado de Direito, principalmente dos direitos humanos. Eu queria falar um pouco sobre um tema que eu compreendi de maneira diferente, que é a soberania da realidade, que o nosso ministro falou ontem. E para mim o tema dos direitos humanos é fundamentalmente um tema de soberania da realidade, muito mais do que acadêmico. A nossa realidade, eu como morador aqui do estado do Rio, eu estou sofrendo o dia a dia do desrespeito a esses direitos que a gente convive aqui. Então eu queria fazer uma pergunta para a professora Flávia, no seguinte sentido, que aqui no Brasil, a questão dos princípios quanto à propriedade, hoje em dia são, de certa maneira, defendidos, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor. Nós tivemos um avanço nesse sentido. Mas a questão que é a defesa da própria vida ainda encontra grandes deficiências. Por exemplo, aqui no Rio nós temos a polícia que mais mata. Então, eu queria que a senhora pudesse dizer assim, quais são as esperanças, dentro desse estudo que a senhora fez, de internalização, que foi o termo que a senhora usou, dos direitos humanos, dos tratados de direitos humanos, para dentro, aí eu digo dentro, internamente, tanto no foro íntimo quanto no espaço social, dos princípios de defesa dos direitos humanos, e quais são as perspectivas dentro da nossa organização jurídica para que os direitos humanos sejam efetivamente respeitados, e não só uma mera abordagem acadêmica, ou um mero estudo acadêmico, para que eles venham a adquirir status efetivo na sociedade. A emenda constitucional 45, juntamente com, no artigo 5º, juntamente com o parágrafo 3º, também adicionou-se o parágrafo 4º, que afirma que o Brasil dispõe-se ao julgamento dos tribunais internacionais aos tratados que ele ratifica. Então, a minha pergunta seria, caso o Brasil não aprovasse,
não é tanto paradoxal que ele se põe à disposição de um tribunal a um tratado que ele ratifica e se põe à reserva de não tornar constitucional essa norma com o parágrafo 3º, caso não seja votação? Que ele votasse não tanto paradoxal essa posição do Brasil, sabe? De se pôr à disposição e se pôr à reserva de não aceitar a norma. Durante a sua falação, a senhora citou várias vezes a Hannah Arendt. E a Hannah Arendt, no pensamento dela, ela expõe que sempre que precisa ocorrer uma mudança importante no social, é necessário que haja uma conjunção de vontades. Eu gostaria de perguntar quais são os fatores que a senhora acha que devem entrar em comunhão para que a gente observe uma mudança fática na defesa dos direitos humanos. E aí eu aproveito para estender minha pergunta ao professor Eduardo Val para analisar a questão na América Latina. Obrigada. A minha pergunta no sentido é o seguinte: a senhora, em seu discurso na palestra, me pareceu, assim como o professor Cansado Trindade, ao analisar a Declaração de 48, muito otimista em relação ao futuro dos direitos humanos. Especificamente em relação ao Brasil e em relação, ao meu ver, o que parece ser a maior dificuldade dos direitos humanos, a efetividade. Um país em que hoje se comemora 20 anos da Constituição e ela não é totalmente efetivada. A Corte Suprema argumenta pela falta de verba, a insuficiência de recursos para não positivar direitos que a Constituição garantiu em 88. Então, o que esperar da efetivação desses direitos humanos? Quer dizer, se nem toda a Constituição, a Carta da Constituição foi efetivada, se hoje ainda o direito à moradia não é absoluto, se temos normas programáticas, e a meu ver, isso não surgiu em 88, surgiu depois, quer dizer, o que esperar dos direitos humanos? Eles realmente serão efetivados e serão efetivados para a maioria dos brasileiros? E uma segunda pergunta é se a senhora tem alguma posição em relação à necessidade de se rever os crimes cometidos durante a ditadura militar aqui no Brasil. Obrigado. Eu agradeço ao Mário, ao Rodrigo, Ana Carolina e Tiago pelas excelentes questões. E, de igual maneira, vou tentar responder em bloco. Há um professor espanhol que coordena o programa de pós-graduação em Sevilha, que é o professor Joaquim Herrera Flores. E ele sempre, nas suas aulas, insiste que é fundamental o texto e o contexto, que não há como examinar qualquer norma sem que nós tenhamos em mente a consideração do contexto. E aí, o que eu lanço a vocês, qual é o contexto brasileiro, para que nós possamos navegar na narrativa jurídica dos direitos humanos. Nós vivemos um país que é, de acordo com as estatísticas, o 4º país mais desigual do mundo. Perdemos para Suazilândia, República Centro-Africana e Serra Leone. Ou seja, estamos num contexto extremamente desafiador, com desigualdades extraordinárias, dentro de uma região que é a mais desigual do planeta, que é a América Latina, que se insere num contexto global também bastante assimétrico. Não por mera coincidência, somos também considerados o 4º país mais violento do mundo, concentrando 14% da taxa de homicídio mundial. E, ao mesmo tempo, eu aqui louvava a vocação do texto de 88, de ser esse marco jurídico da transição democrática, de ser esse marco jurídico da institucionalização dos nossos direitos. E invocava também a vocês o desafio, porque a partir de 88 nós temos deflagrada a produção de uma ampla normatividade afeta aos direitos. E o grande impasse, isso em toda e qualquer aula que trabalho, seja na pós-graduação, doutorado, mestrado e graduação, o tema, a inquietude é a mesma. Como conferir maior implementação, efetividade a essas normas? Que foi, sobretudo, a pergunta do Mário, da Ana Carolina, do Tiago, do Rodrigo, de que maneira capilarizar e incorporar esses novos valores. Porque, vejam,
No campo, por exemplo, da norma que proíbe a tortura, é apenas de 1997. Isso significa dizer, a depender do marco inicial da nossa história, se adotarmos aqui a construção da nossa história brasileira, os nossos 500 e poucos anos, nós percorremos 497 anos de história brasileira, quase 5 séculos, sem ter a tortura como um crime. E temos uma lei que é de 97, pós-88, ou seja, que conta com seus 11 anos de vida, que pune a tortura. O mesmo se atém a nós mulheres, violência contra as mulheres. Vejam, a lei é de agosto de 2006. Na segunda-feira eu volto ao estado do Rio de Janeiro a convite da magistratura para focar o tema da Lei Maria da Penha, as suas inovações e a sua relação com a ordem internacional. Ou seja, foram necessários 506 anos para que o Brasil tivesse um marco jurídico que concebesse a violência contra a mulher como uma violação de direitos humanos. 506 anos versus 2 anos de uma nova mentalidade. Eu poderia repetir esse exemplo com relação aos direitos dos idosos, das crianças e adolescentes e assim por diante. Então, qual é o tom aqui da minha inquietude? É, mais uma vez, esta tensão entre as normas jurídicas e as normas culturais. Qual é o desafio? Qual é o papel dessa construção? Qual é o nosso papel? Eu vejo que o direito apresenta limites, mas também apresenta potencialidades. Eu aprendi que no campo dos direitos humanos, como lembra uma parábola da Anistia Internacional, muitas vezes, para nós dividirmos uma rocha em 2 metades, são necessárias 99 marteladas, para que a 100ª seja capaz de trazer o efeito desejável, que é dividir aquela rocha em 2 metades. Mas nós temos a consciência de que não foi em razão daquela última 100ª martelada, mas das 99 que antecederam. De modo que a luta pelos direitos humanos é uma luta por princípios. É uma luta que não terá resultados imediatos para a próxima quarta-feira ou terça-feira pela manhã. Mas é uma luta que tem esse sentido emancipatório. E é por isso que eu acredito que o direito instrumental jurídico, à luz das suas potencialidades como instrumento, pode tecer uma diferença. Pode permitir avanços nessa luta, ganhos nessa luta. Não ganhos fáceis, mas cabe a nós, creio eu, otimizar, potencializar essa força emancipatória que o direito pode ter. Então, essa é a visão que eu tenho. Sobretudo, na história latino-americana, que diversamente da história da Europa Ocidental, por exemplo, se nós avaliarmos a história da Europa Ocidental, é uma história, isso eu aprendi muito no período que estive em Oxford e na Alemanha, quando se fala em direitos humanos, 2 vocábulos se agregam de imediato: Estado de Direito e democracia. Não há como trabalhar a ótica democrática e a ótica do Estado de Direito sem o componente de direitos humanos. Há uma relação indissociável entre democracia, Estado de Direito e direitos humanos. Enquanto que a nossa realidade latino-americana, me parece, mostra uma cisão. Durante muito tempo, a gramática de direitos humanos veio a ser concebida como uma agenda contra o Estado, então, e não como um elemento de identidade fundamental para a integração regional, fundamental para a consolidação democrática, para o fortalecimento do Estado de Direito. Então, creio eu, ser esse o desafio: fortalecer o regime de proteção de direitos humanos como uma condição e um pressuposto para uma verdadeira democracia substantiva e para um Estado de Direito capilarizado. O Tiago também indaga a respeito dos crimes praticados ao longo da ditadura. Eu tenho trabalhado esse tema, tenho escrito sobre esse tema, tenho sido indagada, muitas vezes pela imprensa, a como lidar com o passado, como lidar com esse passado. E defendo a justiça de transição. Creio eu que para que nós possamos fazer o ritual da ditadura para a democracia, é fundamental apostar na chamada Transitional Justice, que envolve 4 dimensões. A primeira delas, o direito à verdade.
nós temos que construir a nossa narrativa coletiva, nós temos que saber quem somos, para que possamos saber para onde vamos. Nós temos direito à memória histórica, à nossa identidade histórica. E vejam, há uma lei no Brasil aberrante, que é a Lei 11.111, de 2005, que cria, inclusive, uma categoria de documentos chamados ultrasecretos, que poderão, em nome da soberania do Estado, permanecer em eterno sigilo. Aberrante, inconstitucional, avilta todos os parâmetros protetivos internacionais. Então, esse é o primeiro ponto, direito à verdade, acesso à informação, que, creio eu, tem uma dupla dimensão. Não só louvo o direito dos familiares, na dimensão privada, a saberem o que se passou com seus entes queridos, e expressarem, assim, um direito que eu reputo sagrado, que é o direito ao luto, porque a morte está no domínio do sagrado, seja qual for a cultura, e acredito que não ritualizar a morte significa submeter essas pessoas a um estado de tortura psicológica permanente. Como nota de rodapé, até estive presente, a convite do Ministério da Justiça, numa audiência pública em 31 de julho deste ano, uma controvertida audiência pública, e participei de um painel ao lado de representantes de grupos como Tortura Nunca Mais e outros, e uma das senhoras comentava ter perdido na ditadura 2 irmãos que foram assassinados, e um deles teve a sua cabeça decepada em razão de uma premiação entre militares, que diziam, bom, duvido que você me entregue a cabeça do fulano. E a cabeça do fulano foi entregue. E eu confesso ter saído de lá com a seguinte pergunta: cabe indiferença a esse passado? Cabe silenciar este passado? Qual é a reação digna que nós devemos ter em relação a esse passado? E sair com a extrema convicção de que o direito à verdade é fundamental, de que não só ele, pela sua dimensão privada, mas também pública, de reconstrução da nossa história, mas o direito à justiça, porque nós não estamos falando de qualquer crime, mas crimes que lesam a humanidade, ou seja, pessoas que foram pagas pelo Estado, os contribuintes pagaram impostos para que aquelas pessoas com a sua farda manchassem aquela farda, torturando em nome do Estado. Então não foi um caso só de tortura, um caso só de desaparecimento, foram dezenas. Houve uma violência sistemática, generalizada por parte do Estado, no campo da tortura e dos desaparecimentos forçados. O Estado, que deveria ser promotor e defensor dos direitos, se transformou em delinquente. Então, é fundamental o direito à justiça. É fundamental que essas pessoas sejam investigadas, processadas e punidas. Vejam um exemplo latino-americano. Enquanto na Argentina, no Uruguai, no Peru, no Chile, as leis de anistia foram invalidadas em prol do direito à verdade e à justiça, aqui, aqueles que, em nome do Estado, torturaram, ainda seguem sendo nome de rua e de praça. Terceiro componente da justiça de transição, além da verdade e da justiça, um terceiro componente atém-se a reformas institucionais. Eu lembro no passado de ter tido, como orientando em doutorado, um delegado, que foi meu aluno na PUC de São Paulo, que dizia, professora, eu quero estudar o seguinte assunto, tortura. E por que a tortura continua sendo a principal forma de investigação nas delegacias? Eu fiquei estarrecida, porque este delegado assumia isso como uma premissa. Quer dizer, como debelar, como alterar esse estado de coisas. E se nós avaliarmos, o nosso aparato repressivo foi herdado, tal como o era na ditadura. As Forças Armadas, a Polícia Militar e a Polícia Civil não sofreram, como instituições, reformas profundas. Então, como compreender o caso do Morro da Providência? Eu estive aqui, inclusive, com o ministro dos Direitos Humanos, em julho, investigando, apurando, acompanhando esse caso. Como compreender essa relação promíscua entre as Forças Armadas e o crime organizado? Como aceitar, como compreender que 24% das armas localizadas com criminosos vêm das Forças Armadas, no estado do Rio de Janeiro?
E no meu estado ainda é pior, é 25%. Então, nós transitamos para a democracia sem que houvesse reformas institucionais efetivas. De modo que defendo o direito à justiça, o direito à verdade, o princípio da não repetição, o direito à memória, as reformas institucionais, que são fundamentais para que nós possamos romper com o passado e transitarmos para uma verdadeira democracia. Então, falar da lei de anistia, falar do passado, não é só olhar para o passado, mas é, sobretudo, olhar para o presente e para o futuro. Então, esta é a minha visão a respeito de como lidar com o passado. Muito obrigada. Hoje, uma resposta como a da Flávia, tão contundente, tão honesta, tão clara, eu acho que estão todos respondidos, né? Eu não tenho nenhuma palavra a colocar. É isso aí. E o sentido da Flávia ser otimista, de eu ser otimista, é porque a gente conta para isso com vocês, dentro do processo que é a saída que coloca as duas declarações. Educação para direitos humanos é a forma de conseguir tudo que a Flávia acaba de colocar. E vocês são formadores de opinião, vocês têm a responsabilidade de fazer isso, de dialogar com o resto da sociedade para mudar a cultura, para mudar a forma de entender direitos humanos. Muito obrigado, Flávia. Perdão, eu só gostaria de fazer uma citação final, até em razão do que a Ana Carolina trouxe, a indagação da Ana Carolina. Eu gostaria apenas de realçar o pensamento de Hannah Arendt, uma das minhas autoras preferidas, quando diz, dela também, quando diz o seguinte, que cada ser humano é único e diverso, é diferente de todos os que já existiram, existem ou existirão. Para ela, a vida é um milagre, e o ser humano é, ao mesmo tempo, um início e um iniciador. E ela diz, all human must die, each is born to begin. Então, embora todos nós, se esse é o nosso destino comum, que é a morte, há esta vocação. Os seres humanos não nascem para morrer, mas nascem para começar. Ainda que uma obra inacabada, uma obra inconclusiva. E é essa a visão que eu tenho a respeito desse convite incessante pela causa dos direitos humanos. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço a participação do professor Eduardo Val, a visita de nossa ilustre internacionalista de São Paulo, professora Flávia Pelvezan, que nos honra mais uma vez aqui na Faculdade de Direito. Por último, parabenizo também mais uma vez o professor Gustavo Sampaio por esse excelente seminário, excelente organização que enaltece a nossa Faculdade de Direito, né? E também faço minhas as palavras do professor Eduardo Val. Esse foi um momento histórico aqui na Faculdade de Direito, né? Eu estou aqui há 25 anos, né, como aluno, professor, e realmente é um momento especial. Parabéns, professor.